Olá, está começando a Audiência Pública, o seu programa prestador de serviço aqui da TV Mix Regional. Eu já quero agradecer aí a sua audiência, o seu carinho de todas as cidades que nós chegamos com o nosso sinal. E hoje nós vamos conversar com o vereador de Porto Ferreira, ele já esteve aqui algumas vezes e mais uma vez vamos estar conversando, falando sobre assuntos de interesse para o município de Porto Ferreira, mas também que com certeza pode auxiliar você em toda a nossa região. O vereador Carlos César Berck, ele é do PV e vai esclarecer alguns assuntos no Legislativo ferreirense. Carlos, muito obrigado por ter vindo e aceito o nosso convite. Obrigado eu, Paulo, obrigado a todos da Mix, a todos que estão nos assistindo. Estamos aí para, mais uma vez, tentar contribuir com algumas informações. Roberto, tem vários assuntos e você vê que meia hora, né? A gente já teve a pouca oportunidade coisa, né? de participar outras vezes, passa muito rápido. Então a gente vai tentar ser bastante esclarecedor e alguns assuntos, embora seja lá de sua autoria, mas que também interessa a todos os vereadores e a todos os municípios aqui da nossa região, que é em relação a uma emenda parlamentar, né? Na verdade, nós acompanhamos, sabemos do seu empenho, do seu trabalho, algumas emendas que foram trazidas, né, para Porto Ferreira ou conquistadas para Porto Ferreira através de um trabalho seu. Só para que a gente possa entender, né, você conseguiu agora recentemente uma emenda parlamentar no valor de 50 mil para o solar e uma outra emenda para a aquisição de uma ambulância semi-UTI no valor de 200 mil reais. Só que quando a gente fala, olha, conseguiu, a gente já fica naquela expectativa. Pô, ele conseguiu, cadê a ambulância? Como é que funciona essa questão da emenda, Beck? Paulo, a função do Legislativo, o vereador faz parte do Legislativo, é propor leis, votar leis, aprovar ou não as leis que são propostas pelo prefeito. Mas o vereador também tem dentro das suas atribuições uma função que é uma função executiva, que é também propor algumas melhorias na cidade e tudo mais. Com a sua influência que o vereador tem junto aos deputados que o representam e tudo mais, ele consegue propor emendas parlamentares junto ao governo estadual e junto ao governo federal. Essas emendas têm o seguinte trâmite: a partir do momento que a emenda é apresentada, ela vai para a votação, ou na Assembleia Legislativa, ou no Congresso Nacional, e aí, sendo apreciada pelo governador ou pelo presidente da República, ela vai ser atendida. Aí fica a aplicação, a doação propriamente dita dos recursos, ela fica mais a cargo de uma agenda do governo do Estado, do governo federal, do que do próprio deputado ou do vereador que fez a proposta. Então, por exemplo, as emendas que são apresentadas no orçamento de um ano, elas acabam tendo validade no ano seguinte. E dentro do ano seguinte, o governador ou o presidente ou a presidente podem fazer a doação, a transferência dos recursos na data que achar mais conveniente. Então, é possível que uma emenda que, por exemplo, foi apresentada no ano de 2011, no início de 2011, vá ser atendida só no final de 2012. Vai depender muito, como eu disse, dos trâmites burocráticos e também do interesse e da boa vontade do Poder Executivo Estadual e do Poder Executivo Federal. Não, porque é muito comum, né? Olha, o vereador conseguiu junto ao deputado, né? Aí tem alguns deputados, geralmente é da base, né? Ou do seu partido, ou algum deputado que atuou junto aí ao município, né? Olha, conseguiu uma verba de tantos mil reais. Vamos falar essa do solar. Essa verba, quer dizer, essa emenda você já conseguiu. Está para esse ano, sai ainda, o ano que vem? Como é que está esse projeto? A emenda que foi proposta para o orçamento de 2013. Então a gente conseguiu essa emenda faz aí um mês, aproximadamente 3 semanas. Essa outra do governo federal já foi agora na quinta-feira passada. Mas essa do solar, a gente conseguiu faz 3 semanas, ela será incluída no orçamento de 2013 e aí será transferido o recurso para 2013. No entanto, como nós já sabemos já que essa emenda já foi incluída no orçamento, a gente já comunicou a direção do solar para poder fazer os projetos, entregar o projeto, porque a hora que a emenda for liberada, se o projeto já estiver pronto, o recurso vem rapidamente. Entendi. Às vezes falta um pouco dessa agilidade também, que a emenda é liberada, o governo avisa a instituição, no caso solar, que é o asilo lá de Porto Ferreira, né, o asilo de idosos, o governo avisa a instituição e aí que a instituição vai fazer o projeto. Isso tudo tem prazo. Vamos imaginar que o governo liberasse esse recurso em novembro de 2013.
E o recurso tem que ser utilizado até o final de 2013. E o projeto, o trâmite burocrático demora, a instituição acaba perdendo o recurso que já tinha sido liberado. Então, nós já avisamos o Solar... Deixa pronto o faça projeto. Projeto arquitetônico, projeto de construção civil, porque o projeto total da reforma do Solar ficava em R$100 mil. Existe uma ONG, que aliás merece os nossos parabéns, que está arrecadando já alguns recursos para o Solar. Então, o projeto que contempla essa emenda, ele deve ser um projeto restrito ao valor de R$50 mil. Entendi. Então, se tinha que se fazer X reformas, 10 reformas, nós vamos no projeto contemplar 5. Entendi. As outras 5 feitas com recurso próprio que está sendo arrecadado através da ONG. No caso da ambulância, o projeto seria destinado a quem? Para o município? Para o hospital? Quem que faria esse projeto? Essa é uma boa pergunta. Quando o órgão que está sendo beneficiado com a emenda é um órgão da sociedade civil, é uma ONG, uma entidade filantrópica, é a entidade que tem que providenciar. No caso da ambulância, ela virá para o município, para o Departamento Departamento de Saúde do município. Então, é o município que precisa providenciar a documentação. No caso específico da ambulância, tem que se dizer o que se pretende colocar de equipamento, de instrumentos dentro da ambulância. Existe já alguns equipamentos que são padrão e providenciar toda a documentação. Encaminhar isso para o Ministério da Saúde e o Ministério da Saúde, após a liberação da emenda, já faz a aquisição do veículo já com todos os equipamentos. Só para finalizar esse assunto de emenda, tem outros assuntos que eu queria abordar também. Quando se faz uma emenda a um parlamentar, um deputado federal ou estadual que seja, a verba, olha, é para o solar, ou é para o hospital, ou é para a ambulância, tem que ter uma definição. Você não pode falar, eu quero tantos mil e na hora que vir o dinheiro eu vejo o que eu faço. Não, tudo tem que ser previsto no orçamento já com destinação específica. E uma coisa que é interessante dizer, viu, Paulo, essas emendas elas têm um limite. Então, existe o que nós poderíamos chamar um acordo de cavalheiros entre o governo do estado e os deputados estaduais, o governo federal, os deputados federais e senadores, de um limite que cada parlamentar pode oferecer. Por exemplo, aqui no governo, no estado de São Paulo, cada deputado estadual pode fazer emendas de até R$2 milhões por ano. E o governo atende a todas até esse limite. As que ele fizer acima desse limite, poderão ou não ser atendidas. Então, essa, por exemplo, de 50 mil para o solar, ela está dentro do limite da deputada que apresentou a emenda. Então, já é uma emenda que certa que será liberada. Existem alguns parlamentares que até fazem tentativas, e eu acho que isso é justo, de extrapolar esse limite. Se o governo do estado entender que aquele recurso é importante, que deve ser destinado, ele vai ser, senão ele acaba sendo, vamos dizer assim, vetado pelo governo do estado. E existe também a possibilidade do deputado, do parlamentar, fazer também indicações, que aí já não são emendas parlamentares. A indicação é uma sugestão que o parlamentar faz ao Poder Executivo. E isso o vereador também pode fazer. Então, nós, enquanto vereadores, nós podemos fazer indicações infinitas. Entendi. Né? E aí fica a cargo do Poder Executivo, no caso dos vereadores, o prefeito, atender ou não essas indicações. E, às vezes, é bom esclarecer isso, porque às vezes a população fala assim, olha, eu pedi para você que fizesse uma reforma em tal lugar e você não fez a reforma. Porque isso é a competência do Poder Executivo. Então, o vereador faz a indicação. É uma sugestão, você sugere que se faça. Eu diria assim que é uma sugestão privilegiada, porque Entendi. Qualquer um poderia fazer a sugestão para o prefeito. O vereador, na qualidade de representante da população, porque ele teve um cargo eletivo que representa uma parte da população, ele tem uma sugestão qualificada, né, que representa um pedido de uma parcela da população e não um pedido particular do vereador ou de uma pessoa ou outra. Roberto, eu falei que era a última da emenda, mas me surgiu mais uma dúvida. Acho que é importante que assim esclarece também para todos os nossos telespectadores que estão acompanhando. Você disse, por exemplo, que o deputado tem aí até 2 milhões. Isso, quer dizer, são vários municípios. Vamos imaginar que uma determinada cidade, Porto Ferreira, o hospital precise de uma verba lá de R$200 mil. Só que o limite do deputado que você foi pedir daria só 100 mil. Poderia 2 deputados fazer a emenda para o mesmo local? Por exemplo, eu sou deputado, você é deputado, eu faço 100, você faz 100 e a gente contempla ou não? É possível.
aí o interessante é que se faça 2 projetos, certo? Então vamos imaginar a reforma do solar, que vai gastar R$100 mil. Nós conseguimos com a deputada R$50 mil e o projeto vai ser feito para contemplar aquela obra de R$50 mil. Então nada impede que um outro deputado faça uma outra emenda com um outro projeto. Teria que ser 2 projetos distintos. Exatamente, porque são 2 emendas, você não pode fazer 2 emendas com o mesmo projeto, porque o projeto é de R$100 mil e a emenda é de 50. É possível, também é possível você fazer um projeto de R$100 mil e receber uma emenda de 50. Nesse caso, a instituição complementa. Que é o caso lá de Porto Ferreira, que a ONG já está... Sim, mas como a instituição ainda não tem os 100 mil, Entendi. o que ela vai fazer? Ela vai fazer um projeto de 50 e deixar as outras obras para serem feitas. Com esses 50 Exato, ela recebe integralmente os R$50 mil. Perfeito. Porque se ela fizer um projeto de R$100 mil e a emenda de 50, ela tem que também dar conta de, no prazo da execução do projeto, apresentar fazer a parte onde dela. virar o outro recurso. E nem sempre isso é fácil, porque ela está dependendo de doações, né? Roberto, vamos falar de previdência, que é um assunto também bastante complexo, né? Tanto na esfera privada como na esfera pública, porque todos sabemos aí, e a cada tempo muda, né, a previdência, mas no caso do funcionalismo público, ele estava na iniciativa privada, fez um concurso, passou e aderiu agora ao regime da previdência próprio do município. Vamos falar em Porto Ferreira, por exemplo. No que isso completa, o que ele já serviu, transfere tudo, por exemplo, o que ele está na Previdência, esse dinheiro vai ser depositado, no caso Porto Ferreira, para Portoprev, ou quando ele se aposentar, ele recebe parte da onde ele estava e parte da Previdência, no caso Portoprev. Certo. Existe, Paulo, a possibilidade do município, do ente, né, no caso do município, a Previdência própria do município, fazer um convênio com o INSS, que é chamado de Comprev, que é compensação previdenciária. O que significa isso? Que o servidor, ele pode usar o tempo que ele trabalhou na iniciativa privada para auxiliar, contar como tempo para sua aposentadoria no ente público, no caso a prefeitura. Imaginemos que ele já tenha tido 10 anos na iniciativa privada, onde ele já contribuiu com o INSS, a empresa onde ele trabalhou já contribuiu com o INSS. E agora ele resolveu que vai se aposentar no ente público. Ele pode transferir esse tempo. O que é o Comprev? Todo pecúnio, todo recurso que foi arrecadado no âmbito do INSS, o INSS transfere de uma vez para a Portoprev ou para a Previdência própria, regime próprio do município. Então, imaginemos aí que durante esses 10 anos, as contribuições que ele fez e que a empresa onde ele trabalhou, ou as empresas onde ele trabalhou fizeram, tenha dado R$20 mil. Esses R$20 mil são transferidos integralmente. Exatamente. E aí o INSS cessa a responsabilidade do pagamento daquela aposentadoria. Então ele tem um desembolso maior de uma única vez, mas depois cessa, e quem tem que pagar até o falecimento do servidor é um ente ligado ao município, no caso de Porto Ferreira, Portoprev. E em alguns casos, até esse benefício se transforma em pensão para o cônjuge que o beneficiado foi o beneficiado, exatamente. Acontece também que existe assim, uma diferença muito grande, porque em cada ente existe uma regra diferente. Por exemplo, no INSS tem um regramento diferente do município. Perfeito. E a partir do momento que eu aceitar esse Comprev, eu aceito o regramento da entidade que eu está aderindo naquele momento. Estou aderindo. Pode acontecer o contrário. Uma pessoa, por exemplo, que trabalhou durante algum tempo no município, resolve se aposentar pelo INSS. E aí a Comprev funciona da mesma forma. No caso, o Portoprev ou o ente do município passa o recurso para o INSS. Então é um acordo, vamos dizer assim, que existe entre os órgãos para não prejudicar o servidor ou o funcionário. Roberto, como é notório, a gente, né, lógico, acompanha a imprensa a nível nacional, a gente vê que, olha, a Previdência está com dificuldade. E sempre eles mudam as regras para ver se tentam minimizar esse problema, mas é notório saber que, por exemplo, você paga aí o piso, já não recebe mais o piso, enfim, a gente percebe. Mas vamos falar de Porto Ferreira especificamente. A Portoprev, ela tem essa sustentabilidade para hoje, né, atender a todos os beneficiários que
porventura irão se aposentar daqui para frente ou não? Olha, Paulo, eu gostaria até de destacar, né? O funcionário público, às vezes, ele é visto como um vilão, né? As pessoas dizem assim, o funcionário público, ele se aposenta ganhando aquilo que ele ganhava enquanto estava na ativa, e enquanto que os outros funcionários se aposentam ganhando menos, tal. Queria dizer o seguinte, que isso vai depender do regime do município. Lá em Porto Ferreira, o regime, ele prevê o pagamento pela média das contribuições. Durante o período. Durante o período. Então, ele não tem assegurado hoje, o servidor público já chegou a ter, mas não tem assegurado hoje que ele vai continuar recebendo